Se você sente que faz de tudo dentro do seu casamento, mas ainda assim não se sente valorizada, respeitada ou reconhecida, então esse vídeo pode abrir os seus olhos de uma forma que talvez ninguém nunca te mostrou antes. Existe um princípio em Provérbios 31 que explica por que algumas mulheres constroem lares que prosperam, enquanto outras vivem em desgaste constante, mesmo tentando acertar. E aqui está algo que poucas percebem. A forma como você se posiciona hoje pode estar influenciando diretamente a forma como seu marido cresce, se posiciona e é visto fora de casa. E esse é o episódio 9 da nossa série Mulher Virtuosa. E no vídeo de hoje você vai entender exatamente como se tornar uma mulher digna na prática. Porque existem 3 pilares que sustentam essa postura. E o terceiro é o que mais impacta o respeito dentro do casamento. Então fica comigo até o final. Mas antes de entender esses 3 pilares, você precisa enxergar algo que muda completamente a forma de interpretar esse princípio. Em Provérbios 31, versículo 23, está escrito: seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Naquela época, as portas da cidade eram o centro das decisões importantes. Era ali que aconteciam julgamentos, acordos e reuniões entre líderes. Os homens que se assentavam ali eram respeitados, tinham autoridade e eram reconhecidos pela sua integridade. Ou seja, esse versículo revela que aquele homem ocupava um lugar de honra. Mas aqui está um ponto que muitas mulheres ignoram. Isso não começa fora, começa dentro de casa. E é exatamente aqui que muitas, mesmo tentando acertar, acabam enfraquecendo o próprio ambiente sem perceber. Isso se reflete diretamente na forma como esse homem se posiciona no mundo. E quando trazemos isso para os dias de hoje, não significa que o marido precisa ser alguém famoso ou ocupar um lugar de destaque, mas sim que ele se torna um homem respeitado nos ambientes em que vive, no trabalho, na família, na igreja. E isso está diretamente ligado ao tipo de ambiente que ele encontra dentro do lar. Agora, se você quer aprender a viver esse tipo de transformação na prática, todos os dias, seja muito bem-vinda ao canal Sabe Virtuosa, o espaço onde você aprende a se tornar uma mulher segundo o coração de Deus, cuidando do seu lar, do seu casamento e da sua fé com sabedoria, amor e propósito. E se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, já deixa o seu gostei aqui no vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais mulheres que também precisam viver essa transformação. E é por isso que agora você precisa entender os 3 pilares que sustentam a postura de uma mulher digna. E presta atenção nisso. O terceiro é o que mais impacta o respeito dentro do casamento. E é exatamente onde a maioria erra sem perceber. O primeiro pilar é a postura interna. A mulher digna desenvolve domínio próprio, sabedoria e equilíbrio emocional. Ela não age por impulso, não responde no calor do momento. Não transforma pequenas situações em grandes conflitos, porque quando falta domínio, o ambiente da casa começa a ficar pesado, as palavras começam a ferir, e aos poucos, o respeito vai sendo desgastado. E é exatamente isso que Provérbios 14, versículo 1 revela. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Ou seja, todos os dias, em pequenas atitudes, você está construindo ou enfraquecendo o seu lar. O segundo pilar é a forma como você constrói o ambiente da sua casa. Porque o lar não é apenas um lugar físico, ele é um ambiente emocional e espiritual. E é aqui que muitas mulheres se enganam, acham que precisam de grandes mudanças, quando na verdade são as pequenas atitudes diárias que transformam tudo. O ambiente de paz não surge do nada, ele é construído com intenção. É na forma de falar, na forma de reagir, na forma de organizar, na forma de acolher. E quando esse ambiente começa a ser estruturado com sabedoria, algo muda. O homem encontra estabilidade, encontra apoio. E isso fortalece diretamente a forma como ele se posiciona fora de casa. Mas existe um ponto onde muitas mulheres travam, porque até entendem de tudo isso, mas não conseguem aplicar no dia a dia. E é exatamente por isso que muitos casamentos continuam no mesmo lugar, mesmo com tentativas de mudança. Agora, se você sente que o seu casamento precisa melhorar, que você já tentou ajustar algumas coisas, mas parece que nada realmente muda, existe uma direção prática que pode te ajudar nesse processo. Na descrição, eu deixei o curso 21 dias para transformar o seu casamento, do pastor Rafael Neri. São 21 ensinamentos com tarefas simples, mas profundas, que te ajudam a sair da teoria e viver isso na prática dentro do seu lar.
O link está na descrição e também nos comentários para você conhecer. O terceiro pilar, e o mais forte de todos, é a forma como você se posiciona em relação ao seu marido. E aqui está o ponto que mais destrói o respeito dentro de um casamento, sem que muitas percebam. Atitudes constantes de crítica, desvalorização, comparação ou desonra vão enfraquecendo o homem aos poucos. E talvez, sem perceber, você já tenha feito isso em algum momento. Não por mal, mas por não entender o impacto que isso gera. Não é algo que acontece de uma vez. É um processo silencioso. Por outro lado, a mulher digna não compete, não diminui, não expõe. Ela edifica, ela aconselha com sabedoria, ela fortalece o ambiente emocional do relacionamento. E isso não significa se anular, mas entender o poder da influência que existe nas suas atitudes. Porque quando existe construção dentro de casa, o reflexo aparece fora dela. E é exatamente isso que Provérbios revela. A dignidade da mulher impacta diretamente no reconhecimento do marido. Se você chegou até aqui, isso já revela algo muito importante. Existe dentro de você um desejo real de construir, de crescer e de viver um casamento melhor e de se tornar uma esposa cada vez mais virtuosa. E ao longo desse vídeo, ficou claro que ser uma mulher digna não está ligada à perfeição, mas à postura, às decisões diárias e à forma como você escolhe agir mesmo nas pequenas coisas. Porque são essas pequenas escolhas que, com o tempo, constroem um lar mais forte, mais equilibrado e mais alinhado com aquilo que Deus deseja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e fortaleça cada passo dessa jornada. E para te ajudar ainda mais, todos os dias, às 7h30 da manhã, eu libero uma tarefa prática para você aplicar tudo isso no seu dia a dia no nosso canal do Telegram, de forma simples, constante e transformadora.